sob o patrocínio da Assembleia Legislativa, Câmara Municipal, TCE, Prefeitura Municipal de Campo Grande, Governo do Estado do Mato Grosso do Sul, está entrando no ar o programa Pinga Fogo. Você pediu e ele voltou. Aê! Fogo pra todo lado, era brasa viva e que poder. Internauta de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, do Brasil, você sul-mato-grossense que se encontra aí pelos 4 cantos do mundo, estou recebendo hoje, aqui no programa Pinga Fogo da TV UH News, o nosso superintendente do IBAMA, o homem responsável pela política de preservação ambiental do governo Dilma Rousseff aqui em nosso estado. Tudo bem, Amarildo? Tudo bem, é uma satisfação estar aqui com você, com o seu público, mais uma vez. Obrigado pelo convite. Cara internauta, Amarildo Cruz é aquele agente público que começou como presidente do sindicato dos... Me ajuda, Amarildo? Agentes tributários. Agentes tributários do Estado. Depois se tornou também chefe ou superintendente de compras do governo. Foi presidente da AGEAB, não é? No governo Zeca do PT. Se elegeu deputado estadual, fez uma excelente legislatura, sempre muito contundente, não é? E hoje é o superintendente aí do IBAMA. Há quantas anda o IBAMA no nosso estado? O IBAMA no Brasil, né, a política ambiental no Brasil, nesse mandato da presidenta Dilma, tem passado por um processo de fortalecimento. Haja visto o acontecimento da Rio+20, a discussão que está tendo ainda no Congresso sobre o novo Código Florestal. E são questões que demandam, logicamente, por parte do governo, toda uma atenção, e isso vem sendo feito. A gestão ambiental no Brasil, ela, a cargo do IBAMA, ela vem sendo reimplantada, fortalecida. O IBAMA que passa ainda por um período de deficiência, de privações com relação, por exemplo, a contingente, um número pequeno, reduzido de funcionários que atuam principalmente na área de fiscalização, na área de controle ambiental. Isso vem sendo aos poucos resolvido. Haja visto que nós temos aí previsto agora no dia 22 de outubro um concurso para técnico ambiental do órgão, visando dotar o IBAMA de condições cada vez melhores com relação principalmente ao seu efetivo para poder gerir da melhor maneira a política ambiental no nosso país e no nosso estado, consequentemente. Eu tenho participado, tenho ido muito a Brasília, tenho feito muita gestão junto à presidência do órgão e ao Ministério do Meio Ambiente, visando fortalecer o IBAMA aqui no Mato Grosso do Sul. O Brasil é signatário de alguns protocolos internacionais que fazem com que o país, por exemplo, dê uma atenção especial à redução do desmatamento, principalmente na região amazônica. Por conta disso, por exemplo, nesse momento, agora em setembro de 2012, nós estamos com uma parte do efetivo do Brasil inteiro se deslocando para a região amazônica. Inclusive aqui de Mato Grosso do Sul. Inclusive aqui do Mato Grosso do Sul, em função de que aumentou sensivelmente no mês passado e começo desse mês o desmatamento naquela região. Como nós somos um órgão nacional, logicamente que nós temos que contribuir. Nós temos 10 funcionários do IBAMA do Mato Grosso do Sul, nesse momento, trabalhando na região amazônica, ajudando o controle maior do desmatamento. Essa ajuda seria em que sentido especificamente, Amarildo? Principalmente com relação à fiscalização? A fiscalização e a cedência de funcionários que nós fazemos aqui, e alguns funcionários experientes, que têm já uma boa... um bom trecho percorrido dentro do órgão e tem uma experiência e podem colaborar nesse sentido. Esses funcionários são requisitados, nós fazemos a cedência com viaturas, enfim, ajudamos na medida do possível também. Mas eu tenho, nas reuniões que participo com a ministra, com o presidente do órgão, com outros superintendentes estaduais, eu tenho sido muito firme com relação a fazer com que o Ministério do Meio Ambiente, o IBAMA Nacional, entenda a importância e as peculiaridades que o Estado como o nosso também tem.
Com todo respeito aos estados da região amazônica, principalmente, sou sensível a essa questão, entendo perfeitamente que essa questão do desmatamento naquela região, ela atinge o planeta inteiro, né, não só a região amazônica, mas nós temos o estado do Mato Grosso do Sul, um estado com 70% do Pantanal brasileiro está aqui dentro do Mato Grosso do Sul. Nós temos 2 bacias hidrográficas das mais importantes do mundo que cortam o nosso estado, que é a bacia do Rio Paraguai e a bacia do Rio Paraná. Nós temos aqui no Mato Grosso do Sul uma parte ainda de Mata Atlântica, né, dentro do território sul-mato-grossense, uma parte de Cerrado e a grande parte do Pantanal. Então, quer dizer, um órgão com a incumbência de fazer a gestão ambiental no Brasil tem que olhar cada vez mais com uma atenção maior para um estado que tem esse perfil, essas características, essas peculiaridades. Você falou que nós temos aqui uma parte da Mata Atlântica, não é? Nós temos aí o nosso Cerrado e temos aí também a questão dos nossos 9 pantanais, não é? Sobre isso nós vamos falar no próximo bloco, de uma forma mais compreensível, para que os nossos internautas entendam que Mato Grosso do Sul tem 9 pantanais, tem um cerrado e tem uma parte da Mata Atlântica em seu território. Logo após os nossos comerciais, caro internauta, eu retorno aqui com o superintendente do IBAMA em Mato Grosso do Sul, Amarildo Cruz. Olá amigos, eu sou o Chitãozinho. Oi gente, aqui é o Chororó. Estamos aqui na OH News, a sua TV na web. Um abraço. Voltamos com o programa Pinga Fogo. Caro internauta de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, do Brasil, você, sul-mato-grossense, que se encontra nas 4 partes do mundo, nos assistindo através aqui do programa Pinga Fogo da TV OH News, a sua TV na web. Eu converso aqui com o superintendente do IBAMA, Amarildo Cruz. Amarildo, você no bloco anterior estava me dizendo que Mato Grosso do Sul, além dos nossos 9 pantanais, do nosso cerrado, possui ainda uma Mata Atlântica. Para muitos é novidade, não é? Muitos desconhecem. Seria ela a Serra do Maracaju? A parte da Mata Atlântica do nosso estado é a região sul. A região ali, principalmente na divisa com o Paraná, um pouco da divisa com São Paulo, um pouquinho do leste, mas principalmente concentrada mais na região sul. É uma pequena faixa, na verdade.
é uma pequena faixa, mas a composição dos biomas que acabam pegando uma parte do nosso estado, nos dá naquela região um pedaço da Mata Atlântica. As pessoas às vezes acham que a Mata Atlântica tem que estar do lado do Atlântico, claro, ou do lado do mar. Logicamente que não tem, é apenas as características, né? O bioma que existe no lugar, ele pode muitas vezes também estar concentrado num outro lugar com as mesmas características. É o que acontece com a Mata Atlântica, que está também na beira do Atlântico, do litoral brasileiro, mas também em algumas outras regiões internas do país, como é o caso dessa região do nosso estado. Com relação ao nosso cerrado, há quantas anda o nosso cerrado? Que é uma região importante, é uma região que parte dele está se tornando aí utilizado para plantio de eucalipto, de pinho, de cana, de algodão, de girassol ali na região do Chapadão. Há quantas anda o nosso cerrado? A parte do Cerrado Sul-Mato-Grossense é nessa região, exato, principalmente na região norte, nordeste do nosso estado. A parte do Cerrado talvez seja, aqui no nosso estado, uma das que mais tem passado por um processo de transformação. Aquela região de Alcinópolis ali, à direita, até a região de Costa Rica, Paraíso. Costa Rica, Paraíso, Chapadão do Sul, Cacilândia, Três Lagoas, Paranaíba, naquela região. Ali, se você sobrevoar, você vê que é uma intervenção muito forte que tem ali naquela região e passando por esse processo. Para utilização de quê? De pasto ou de outras culturas? A lavoura, principalmente. A lavoura, agricultura é predominante naquela região. E essa agricultura do grão, da soja, do girassol, do algodão, tem cana entrando lá também, tem cana, uma parte de eucalipto, enfim. Essa região está num processo muito grande de transformação. O que nós temos que fazer, na minha opinião, Eliezer, essa equação da compatibilização, né, da necessidade do desenvolvimento econômico com a sustentabilidade é o grande desafio da gestão ambiental no mundo. E principalmente no Brasil. O Brasil é um país que nos últimos 10 anos para cá vem passando por um processo de transformação muito rápida, intenso, a economia muito forte, é um país que vem se desenvolvendo, um país que cada vez mais se coloca no cenário mundial como uma potência, não só econômica, mas uma potência também com relação ao próprio pensamento, ao próprio desenvolvimento intelectual. O Brasil vem passando por esse processo também. E, consequentemente, com o desenvolvimento econômico vem, logicamente, o impacto ambiental. É difícil. Qualquer empreendimento que você pense em fazer hoje, ele tem impacto ambiental, seja pequeno, leve, moderado ou grande, mas ele tem impacto ambiental. E aí, buscar equacionar isso é muito difícil, é o que nós buscamos fazer. Então, aqui no estado, essa região, principalmente do Cerrado, ela tem a necessidade do desenvolvimento, né? Terra fértil, né? Totalmente adaptável, totalmente importante para que possa ser utilizada principalmente na agricultura desses produtos, mas nós também estamos gerando um passivo ambiental nessas regiões. As grandes fazendas produtoras de algodão, principalmente nessa região que nós estamos falando, só para te dar um exemplo, elas estão, como não tem mais reservas ambientais, elas estão fazendo gestão. Feita a compensação. Ela está fazendo gestão junto ao IBAMA e aos órgãos do Estado, ao IMASU, no Estado também, no sentido de fazer essa compensação. Por exemplo, no parque lá estadual da região do Taquari, lá no norte, perto dessa região do nosso Estado, ali foi desapropriado e o Estado acabou não indenizando todas as propriedades para a criação do parque. Então, algumas fazendas, algumas empresas produtoras de grãos, por exemplo, eles estão adquirindo áreas nesse parque para poder compensar a sua falta da reserva ambiental dentro da sua propriedade. Então, há a possibilidade dessa compensação que está sendo consagrada agora no novo Código Florestal para que eles possam continuar produzindo, mas
tendo a reserva de 20%. Não na sua propriedade, mas numa compensação adquirindo uma outra área onde existe a mata nativa, por exemplo. Aonde eles... a mata já existe, então. Sim. Eles estão comprando uma área que já existe a mata. Mas eles não estão, então, reflorestando, replantando lá, então? Não. Alguns casos, esses casos específicos que eu estou te dizendo, eles estão adquirindo uma área de preservação. É uma área onde já existe a mata. Então, logicamente, que eles compram o equivalente a 20% da soma dos dois territórios, eles acabam tendo a reserva que a legislação exige deles ali. É possível fazer isso e essa compensação, ela vem agora cada vez mais, ela vem referendada no novo Código Florestal. Essa possibilidade eu acho interessante porque, havendo essa possibilidade da compensação, resolve-se um problema de uma grande parte das propriedades do nosso estado, eu diria até da maioria das propriedades do nosso estado, que já não tem mais os 20% da reserva ambiental. Caro internauta, eu estou conversando aqui com o superintendente do IBAMA, do estado do Mato Grosso do Sul, aqui no Brasil, Amarildo Cruz. E no próximo bloco, nós vamos concluir esse papo de compensação de áreas, referente ao novo Código Florestal, que tanta controvérsia vem causando até hoje, principalmente por parte dos produtores rurais. E vamos adentrar também no assunto do qual o Amarildo Cruz participou ativamente enquanto deputado estadual com relação à discussão da região peripantaneira do Mato Grosso do Sul, e vamos adentrar até um pouquinho num debate em que ele foi também bastante contundente, que foi com relação à aprovação dessa lei da pesca, que já veio pronta do governo federal para nós, mas que nós vamos papear aqui. No próximo bloco. Alô galera, aqui é o Edson. Aqui é o Hudson. E nós também estamos aqui na sua TV na internet, o H News, é nóis. E esse amor é azul como o mar azul, como no coração uma doce ilusão, azul como a lágrima quando há perdão, tão puro e tão azul que entra no coração. E esse amor é azul como o mar azul, como o azul do céu que ilumina a paixão, azul como a estrela do meu coração, uma estrela azul que me enche de amor. E como um milagre que tanto esperei, é a garota que eu sempre sonhei, azul, tua inocência que eu quero entender, seu príncipe azul eu serei. São mil loucuras de amor com você, raio de lua será para mim azul, e como a chuva pintada de azul, sempre será. Você que tá aí, levanta a mão e vambora assim. E esse amor é azul como o mar azul, como no coração uma doce ilusão, azul como a lágrima quando há perdão, puro e tão azul que entra no coração. E esse amor é azul como o mar azul, como o azul do céu que ilumina a paixão, azul como a estrela do meu coração, uma estrela azul que me enche de amor. E esse amor é azul como o mar azul, como no coração uma doce ilusão, azul como a lágrima quando há perdão, tão puro e tão azul que entra no coração. E esse amor é azul como o mar azul, como o azul do céu que ilumina a paixão, azul como a estrela do meu coração, uma estrela azul que me enche de amor. Um show de serviços é aqui na Pneus Porã, uma loja ampla e moderna com enorme variedade de rodas e pneus para todos os carros, além dos serviços de alinhamento, balanceamento, freios e suspensão com uma equipe técnica especializada. Pneus Porã, em Pedro Juan Cabaleiro, Paraguai.
Voltamos com o programa Pinga Fogo. Meu caro internauta de Campo Grande, do Mato Grosso do Sul, do Brasil, você que nos acompanha aqui diariamente através da TV UH News com o nosso programa Pinga Fogo, eu continuo conversando aqui com o superintendente do IBAMA, Amarildo Cruz. O Amarildo, você, eu posso chamá-lo de você, no exercício do seu mandato de deputado estadual, por sinal um mandato muito marcante, um mandato ativo, você participou de algumas discussões importantes aqui, com relação, parecia até que você estava prevendo que é para o IBAMA, né? E você teve a oportunidade de discutir essa questão do zoneamento, é isso? Sim. Me recorda isso? Zoneamento econômico e ecológico. Zoneamento econômico e ecológico aqui do estado do Mato Grosso do Sul, acho que você teve até em Brasília, sim, não sei. Bom, como é que fica esse aproveitamento que muitos produtores rurais falam, que é nas regiões peripantaneira, eles defendem ali a instalação de usina de álcool até hoje, isso foi aprovado, não foi? Como é que o IBAMA vê isso? Olha, é uma longa discussão. Eu realmente, durante o período que fui parlamentar, eu legislei, apresentei propostas e discuti muito as questões ambientais dentro da Assembleia Legislativa. Acompanhei de perto essa questão do ZEE, Zoneamento Econômico e Ecológico. Na verdade, o zoneamento ele é uma previsão legal que existe para que a União e os estados possam fazer esse zoneamento para poder conhecer melhor o seu território, ver qual que é a vocação de cada bioma, de cada região, para poder ali desenvolver, por exemplo, as culturas que são pertinentes àquela área, àquele lugar, as que são mais adaptáveis, né? Não só com relação à agricultura, com relação à pecuária, com relação ao desenvolvimento de uma maneira geral, com relação à utilização dos recursos hídricos, enfim. E nós temos um estado muito rico, esse zoneamento ele é mais do que necessário que ele seja feito aqui no nosso estado, ele não está concluído. Ele está sendo desenvolvido. Na verdade, ele foi previsto em 3 etapas, o zoneamento. A primeira etapa é um levantamento, vamos dizer, de longo alcance sobre o Estado, o perfil que o Estado tem, as suas características e vocações para o desenvolvimento. A segunda etapa seria mais uma aproximação maior, seria com maior nível de detalhamento sobre cada região do nosso Estado. E a terceira e última etapa, ela seria com um nível de detalhamento maior ainda, junto aos municípios, né, fazendo uma radiografia da área de cada município com relação à área rural e à área urbana também, para poder compatibilizar esse desenvolvimento. Me diz uma coisa, esses levantamentos a que você se refere, ele é feito por que órgão? A lei manda que a União faça isso no Brasil e os estados façam, cada estado tem a responsabilidade na gestão ambiental de fazer o zoneamento dentro do seu território. No caso, então, aqui seria a Secretaria de Meio Ambiente? Secretaria de Meio Ambiente do Estado. Secretaria de Meio Ambiente do Estado. E o nosso Estado está... Não, o Estado fez a primeira etapa apenas. Cumpriu? Cumpriu a primeira etapa, mas a segunda e a terceira o Estado não cumpriu. Por quê, Amarildo? Olha... Uma iniciativa... É decisão política? É uma decisão, lógico. Eu não consigo ver de uma outra maneira. Tem que ter uma determinação de governo para fazer isso, né? É necessário, por exemplo, que o governo priorize, porque eu entendo... E isso é fundamental para o nosso desenvolvimento, né? Lógico, Eliezer, o desenvolvimento você pode fazer de 2 maneiras. Ou você pode fazer ele pensado e planejado, ou você pode fazer ele do jeito que vier, de qualquer jeito. E aí não vai a lugar nenhum. Não vai a lugar nenhum, porque você vai estar... Principalmente no mundo de hoje. Qual que é a intenção do zoneamento? É você, por exemplo, prevenir algumas coisas que você pode evitar que aconteça lá no futuro. Por exemplo, com relação à questão das usinas, agora as PCHs, que o Ministério Público Federal, você viu agora nesses últimos dias, o Ministério Público Federal proibiu o IBAMA e proibiu o Estado também de emitir qualquer tipo de licença para instalação de PCH na bacia do Rio Paraguai.
É uma decisão de 10, 15 dias Quer atrás. dizer, essa foi bacia, altamente noticiado isso. Eu sei, mas essa bacia, ela atinge a região peripantaneira, no caso? Ela atinge a região do Pantanal. Quando fala a bacia do Pantanal, é do Rio Paraguai e seus afluentes. Né? Nessa bacia, ao entorno, ou seja, na região do Pantanal, onde está localizado o Pantanal Sul Mato Grossense. Porto Murtinho, aqui da Ona, essa região toda, no Corumbá, essa região chegando toda. Chegando até Coxim. Exatamente, essa região toda que nós conhecemos é essa região que está em discussão. E que o Ministério Público entende que não tem ainda um estudo feito da maneira como a legislação existe para poder estar discutindo a instalação de mais PCHs. É a mesma discussão com relação à questão das usinas de cana. Você acompanhou esse debate que nós fizemos na Assembleia Legislativa. Nós tínhamos uma lei de 1982 que proibia terminantemente a instalação de usinas de cana. Aliás, não querendo te interromper, mas já te interrompendo, eu me lembro de um pronunciamento que você fez falando sobre a queima da cana e dos males que aquilo ali produzia no ser humano tempos depois. No próximo bloco nós vamos falar sobre isso. Eu só quero voltar um pouquinho para esclarecer o caro internauta, que tem muito estudante aí nos assistindo. O Amarildo, quando você fala desses levantamentos, eu vou tentar explicar aqui rapidinho para o cara internauta. Por exemplo, você compra uma área lá em Coxim e vai plantar, vamos imaginar, abacaxi, não vai dar certo. Porque o local não é apropriado. Perfeito? Aí, se você colocar coco anão ali, vai dar certo. Por quê? É um local específico para aquela cultura. É isso que esse zoneamento prevê, sim, não é verdade? Sem dúvida. Então, por isso que esse papo, eu queria ter esse papo com o Amarildo, em primeiro lugar porque nós somos daqui do estado, ele é pescador como eu, só que você é lá de Mataguaçu, não é? Eu sou ali da região, Então você é? Eu sou nascido mesmo do outro lado do rio, eu sou ali de Presidente Epitácio. Você é de Epitácio? Mas a família inteira é radicado no Mato Grosso do Sul, pô, cidadão. Minha cidade é Mataguaçu, ali na verdade. Então veja bem, e eu gostava de brincar com o Amarildo. Sou pescador mesmo, é verdade. Eu sei, e quem mora ali, quem nasceu ali tem que ser, Paraná, né? Comedor de peixe assado, tal, sem sal, só com limão. Então veja bem, no próximo bloco, inclusive, eu quero voltar a uma história que uma vez eu abordei com o Amarildo lá em plenário, que é o nome lá da ponte do cara lá, que colocaram lá, não sei o que, Joper, Maurício Joper. Eu sou contra esse nome naquela ponte, porque não tem nada a ver com a gente, e nem com o estado de São Paulo. Você sabia que ele era um engenheiro da construtora lá? Sim. Diz que escolheram o nome seguinte, nome de quem? põe no nome de fulano e ficou. Santo dele. Não é? No próximo bloco eu continuo com esse papo bem à vontade aqui, mas inteligente e muito politizado com o nosso caro Amarildo Cruz, superintendente do IBAMA do estado do Mato Grosso do Sul. Vamos direto ao ponto. A tecnologia da informação é fundamental para o desenvolvimento da sociedade? Bom, se você respondeu que sim a esta questão, está no caminho certo. Aliás, está na sintonia da Itel Informática, uma das maiores empresas de prestação de serviço de informática no mercado competitivo do estado de Mato Grosso do Sul, e que há mais de 15 anos oferece serviços e soluções tecnológicas. Por ser uma empresa de referência na área de tecnologia da informação, confere a seus clientes produtividade e qualidade de serviços de alta performance. Hoje contamos com um corpo técnico de profissionais altamente qualificados, alguns com mais de 10 anos de experiência. São mais de 480 colaboradores que ajudam a empresa a alcançar resultados cada vez mais ousados e inovadores. O portfólio de serviços da Itel é completo. Execução de projetos e assessoria em tecnologia da informação, análise e desenvolvimento de sistemas de informação, alocação de mão de obra qualificada na área de informática, suporte e assistência técnica em equipamentos de informática, digitalização e microfilmagem de documentos, licenciamento e uso de sistemas, serviço de processamento de dados para terceiros, locação de equipamentos com suporte técnico. Veja algumas ações e projetos de que a Itel Informática se orgulha. Todos os anos, aquecemos a vida de muitas famílias e entidades de apoio a pessoas carentes em Campo Grande, com a doação de roupas, agasalhos e alimentos por meio da campanha do agasalho.
O Serviço Social da ITEL realiza ginástica laboral, campanhas contra DSTs e o acompanhamento dos colaboradores afastados por problemas de saúde. Por meio de uma parceria com o SESC, todos podem desfrutar de uma grade de benefícios. Há ainda convênio com farmácia, que oferece descontos especiais em medicamentos. Em 2010, foi criado pela empresa o projeto Acordar, uma iniciativa que visa a distribuição de alimentos, kits higiênicos e também computadores reutilizados, destinados à inserção digital de pessoas carentes. Já são mais de 10 profissionais com necessidades especiais empregados. Uma prova de que o esforço profissional só depende da força de vontade de cada indivíduo. Quando o jovem ou adolescente decide conquistar uma posição no mercado, a ITEL Informática não só apoia, como lhe dá oportunidades. Plantar nos colaboradores hábitos saudáveis e que inspirem mudanças imediatas, como o descarte correto de lixo eletrônico, é exemplo de que preservar hoje faz bem amanhã. A ITEL tem mais do que clientes, tem parceiros. Nossos convênios estão à disposição de todos os funcionários. Esta é ITEL Informática, uma empresa pronta para o futuro e presente no dia a dia de milhares de pessoas. ITEL Informática. Voltamos com o programa Pinga Fogo. Meu caro internauta de Campo Grande, Mato Grosso do Sul e do Brasil, e você, sul-mato-grossense, que habita os 4 cantos do mundo e que nos acessa aqui através da TV UH News, estamos aqui no programa Pinga Fogo, hoje recebendo o superintendente do IBAMA, aqui do estado do Mato Grosso do Sul, Amarildo Cruz. Amarildo, nós estamos levando esse papo aí sobre esses levantamentos para o zoneamento aqui, como que é? Zoneamento econômico ecológico. O zoneamento econômico ecológico do Mato Grosso do Sul, e entramos nessa conversa aí do aproveitamento econômico das regiões peripantaneiras. O IBAMA vê de que forma o plantio da cana na região peripantaneira, ou o IBAMA não opina sobre isso? Não, o IBAMA opina, o governo brasileiro opina. Tanto que a Assembleia, você se lembra disso, que o governo mandou um projeto para a Assembleia para autorizar o plantio da cana e instalação de usinas a partir da margem esquerda da BR-163. Exatamente, eu me lembro. Esse projeto foi para a Assembleia, eu fui contra esse projeto na época, porque entendia que era necessário primeiro fazer esse levantamento, esse zoneamento econômico, ecológico, para nós não podíamos correr o risco de autorizar você instalar 1, 2, 3, 4 usinas que seja lá, e depois lá na frente o zoneamento dizer, pô, não podia ter instalado. Pode. Mas e aí? Aí a consequência já teria acontecido. Essa lei foi aprovada, a base do governo, que tinha maioria na Assembleia, aprovou essa lei, independente do zoneamento, que eu tanto pedi que nós esperássemos o zoneamento. Mas essa lei, na verdade, ela foi aprovada, mas acabou não surtindo efeito. Por quê? Porque o governo brasileiro, você se lembra, inclusive, que teve aquele episódio do ministro Carlos Mink na época. Verdade. Com o governador tiveram um desacerto, foi por conta dessa questão. O ministro disse que viria, inclusive, ao Mato Grosso do Sul para, aqui dentro do nosso território, dizer que o Ministério era contra, que o governo brasileiro era contra a instalação das usinas enquanto não houvesse nessa região específica. Nessa região. Deixa eu explicar aqui, ajudar o Amarildo. Você que conhece o nosso estado, está na internet, a região que ele se refere é você no sentido sul-norte do lado esquerdo, não é? A partir de Campo Grande para o norte, correto, Amário? Sim, lado esquerdo da BR-163. Isso, pode continuar desenvolvendo seu raciocínio aí. Planalto Pantaneiro. Então, o governo brasileiro se posicionou naquela oportunidade já contrária. Então, logicamente que os empresários que tinham uma vontade, vamos dizer assim, de se instalarem, de produzir cana naquela região, eles perceberam que, embora o governo do estado havia aprovado uma lei que dava condição de que naquela região pudesse plantar cana, o governo federal poderia oferecer um veto e não ter crédito em lugar nenhum. O governo federal poderia boicotar, logicamente. Então, por conta dessa instabilidade, acabou nenhuma usina se instalando lá.
como a gente, na verdade, previa, queria, e eu fui uma das pessoas que lutei para isso. Agora, a questão não é ser contra, ser a favor, a questão é o seguinte: nós temos que cientificamente estudar a questão. Isso significa fazer o quê? Fazer o zoneamento econômico, ecológico, que vai nos dizer, olha, aqui, pelos levantamentos, pelas pesquisas feitas, não se pode plantar cana e acabou. Exato. Ou então pode plantar em determinada região, o estudo vai nos mostrar isso. Antes disso, eu particularmente, é a posição do IBAMA, e é a posição do Ministério do Meio Ambiente, e é a posição do governo federal, né, que antes disso aquela região, logicamente, ela não deve ser aberta para instalação, principalmente de usina de cana-de-açúcar, que é uma atividade que causa um impacto ambiental grande. Nós conhecemos, nós temos 21 usinas no estado, nós conhecemos o impacto ambiental que esse tipo de empreendimento traz para a região onde ele é instalado. E principalmente numa região sensível como é o Pantanal, né, pelas espécimes, pela diversidade que tem o bioma, extremamente sensível. Se nós errarmos ali, nós podemos estar condenando as futuras gerações, e nós temos que ter essa responsabilidade. Eu estou conversando aqui com Amarildo Cruz, superintendente do IBAMA, aqui no estado do Mato Grosso do Sul, e vou dar uma cutucadinha dele. Eu sei que não é a área dele, mas ele participou dessa discussão. Ô Amarildo, continuamos sem peixe, não é? Eu tenho conversado com alguns pescadores aí, turismo e pesca amador, e falar, Eliezer, aqui no estado não tem mais peixe. Antes a gente ia ali para a região do Passo do Lontra, não tem, no Buraco das Piranhas não tem, no norte não tem. Onde que nós vamos parar? Essa é uma grande discussão, né, Eliezer? Na verdade, inclusive você também acompanhou que nós participamos de uma forma bem contundente da discussão da nova lei da pesca. Exatamente. Né, e que discutia a questão de petrechos, a questão de em que locais que se poderia desenvolver a pesca, o tamanho do peixe. Então, uma série de discussões que nós fizemos e que na prática acabou também não acontecendo muita coisa com relação a isso. Por quê? Primeiro que o governo federal, há 3 anos atrás, criou o Ministério da Pesca. E toda a legislação pesqueira no Brasil passou do IBAMA e do Ministério do Meio Ambiente, passou para a responsabilidade do Ministério da Pesca. Então o IBAMA hoje já não dá muito pitaco com relação a isso, porque tem um ministério que cuida especificamente dessa questão. Com relação aos rios internos, uma coisa que é concreta: nós temos rios aqui no nosso estado que estão morrendo. Praticamente mortos. A gente sabe disso. Por isso que quando a gente discute uma questão como essa, de instalação de usina no Pantanal, é por conta dessas coisas. Exatamente. Eu, como superintendente do IBAMA, estou há 3 meses como superintendente do IBAMA, eu já tive oportunidade. Por exemplo, eu fui há 2 meses atrás, com menos de 1 mês no IBAMA, eu fui a Corumbá acompanhar uma autuação que foi feita numa grande mineradora aqui do nosso estado, que foi feita pelo IBAMA, e que pela lavagem do minério praticamente se matou um córrego, um rio ali naquela região. Enfim, então quer dizer, esse tipo de problema que cabe a nós a responsabilidade de administrar, de gerir, de gestionar, de multar, de fiscalizar, de licenciar, de cuidar. É o poder público, e principalmente o poder público federal e o poder público estadual. Então, nessa questão da pesca, o que acontece? O impacto ambiental também existe nos rios. Nós temos problemas de falta de peixe nos rios hoje por conta dos impactos ambientais causados por alguns empreendimentos. Não estou generalizando, mas por alguns empreendimentos aqui no nosso estado. Segundo, por intervenção. Estava falando lá da minha região, na beira do... Eu vou interromper, Amarildo. Nós estouramos o nosso tempo nesse 4º bloco e já volto para o 5º e último bloco com o superintendente do IBAMA, que vai concluir esse raciocínio a respeito dos impactos ambientais junto a córregos, rios e riachos aqui no nosso estado. E claro que eu vou concluir com ele falando sobre política. Até o próximo bloco. Aê! Olá amigos, eu sou o Chitãozinho. Oi gente, aqui é o Chororó. Estamos aqui na OH News, a sua TV na web. Um abraço.
Voltamos com o programa Pinga Fogo. Caro internauta de Campo Grande, Mato Grosso do Sul e do Brasil, você que nos assiste, sul-mato-grossense, nos 4 cantos do mundo, estou recebendo aqui, entrevistando, conversando com o superintendente do IBAMA, aqui do Mato Grosso do Sul, Amarildo Cruz. Eu fiquei sem imagem aqui, é isso, produção? Amarildo, eu queria que concluísse esse raciocínio sobre esse tipo de impacto ambiental que mineradoras e outras empresas causam em cabeceiras de rio, riachos e nascentes do nosso estado. Sim, só para concluir, então é preciso ter uma vigilância maior, porque senão nós vamos estar discutindo sobre uma legislação que na prática não vai servir para nada. Se você não tiver peixe, para que você vai ter legislação de pesca? Né? Então você tem que ter uma legislação que se preocupe principalmente em preservar a pesca, porque senão não tem por que ter essa legislação. Então você tem que ter o peixe, você tem que ter o cuidado com os rios, com as nascentes, para você poder ter esse estoque pesqueiro, e a partir desse estoque pesqueiro você ter uma regulamentação que dê condição de você compatibilizar o uso desse recurso, né, do peixe, com a preservação do mesmo, para que você possa ter peixe para a vida inteira. Essa é a intenção. Nós não queremos matar os rios e acabar com o estoque pesqueiro, porque aí não tem por que nem se discutir legislação de pesca. Meu caro internauta, eu estou conversando aqui com o superintendente do IBAMA, Amarildo Cruz, que é um ser essencialmente político. E eu posso deixar de perguntar a ele, por exemplo, como é que ele está vendo esse momento que nós estamos vivendo aqui no estado do Mato Grosso do Sul, como no país todo, mas principalmente aqui na capital. Como é que ele está vendo o desempenho do seu partido, Partido dos Trabalhadores, que tem um candidato aí muito forte disputando as eleições aqui em Campo Grande, que é o deputado federal Wander Lobeck, candidato a prefeito pelo PT. Como é que você está vendo esse jogo aí eleitoral, o Amarildo? Olha, eu acho que, em primeiro lugar, Eliezer, o quadro de disputa hoje é um quadro que favorece o nosso partido. Nós havíamos discutido internamente, eu faço parte da direção do partido, uma estratégia para que nós pudéssemos lutar para chegar ao segundo turno das eleições aqui em Campo Grande. Esse cenário de disputa pulverizado, eu acho que ele facilita, propicia um segundo turno. Acredito que nós vamos ter segundo turno em Campo Grande e acredito que o nosso partido tem todas as condições de chegar ao segundo turno. Aliás, o PT sempre, desde 96, sempre ficou aí na margem dos 22% aos 26% dos votos válidos, né, nessas eleições. Então, é claro que eu acredito que se houver segundo turno aí, a meu ver, o Wander é quem vai para o segundo turno. Você está acompanhando o trabalho aí dos vereadores do PT? Sim, tem acompanhado dentro, logicamente, tentando compatibilizar uma coisa com a outra, dentro do possível tenho acompanhado. Acho que o PT tem muito o que falar para Campo Grande, não só pelas disputas que fizemos. Em 96 nós praticamente empatamos a eleição, foi uma eleição perdida por 400 votos. Hoje a presidente Dilma tem uma avaliação de 59% em Campo Grande. É um fato novo, não é? Sem dúvida. É um fato novo que vem a somar o ex-presidente Lula muito bem avaliado, a sigla é muito bem avaliada. Você pode ver que os votos de legenda, o partido que vai ter mais votos de legenda, você pode pegar o resultado da eleição, vai ser o Partido dos Trabalhadores. Então, nós temos um lastro político importante, né? E eu acho que nós estamos fazendo a discussão, a candidatura do PT, logicamente, ela é necessária. O PT não pode, numa capital como Campo Grande, não ter o candidato. O deputado Wander é um deputado preparado. Eu acho que nós temos ainda nesses 20 dias de campanha todas as condições de lutar entre os outros candidatos para ir ao segundo turno. Indo ao segundo turno, eu acredito numa possibilidade grande de nós, pela primeira vez, chegarmos à Prefeitura de Campo Grande. Temos uma chapa forte de vereadores, todos eles trabalhando, e o PT tem uma tradição de partido de chegada. Se você vê todos os resultados eleitorais, as previsões que tem antes das eleições, antes do dia da eleição, e o resultado que sai das urnas sempre indica um crescimento de 3, 4, 5, 6% do nosso partido. Eu acredito muito nisso. O PT é um partido muito forte, tem do que falar, né, tem o que mostrar, e com certeza, na hora que as pessoas perceberem a opção de diferença que tem em Campo Grande, que está sendo buscada nesse momento, vai identificar no PT uma alternativa concreta para poder
mostrar um outro rumo, fazer um outro momento aqui para a nossa capital. Caro internauta, eu conversei hoje aqui com o ex-deputado estadual e atual superintendente do IBAMA. Eu já estou colocando o meu amigo como presidente do IBAMA. Superintendente do IBAMA, Estado de Mato Grosso do Sul, Amarildo Cruz. É um papo que não dá para ser feito em uma hora. Eu vou ter que trazê-lo outra hora aqui, porque eu sou amante desse tipo de conversa, desse tipo de assunto. E eu vou te trazer novamente aqui, viu, Amarildo? Para a gente falar sobre meio ambiente, sobre rio. Tudo bem, você não quer falar sobre pesca enquanto superintendente, porque vai afetar o nosso amigo Figueiró, entendeu? Mas é a área do Figueiró agora, né? Mas nós vamos falar como pescador, podemos falar, ué. Lógico. Você é comedor de peixe frito como eu, então as suas despedidas aí aos nossos caros internautas. Beleza, eu quero agradecer, estou à disposição. Quem quiser me convide, vem com o maior prazer. Sempre é extremamente agradável, né, bater um papo contigo e poder trocar ideias sobre coisas importantes. E poder também chegar aos internautas, dizer um pouco do que nós pensamos, o que nós estamos buscando fazer na gestão ambiental do IBAMA aqui no nosso estado. Quero deixar aqui meu abraço e me colocar à disposição para retornar aqui quando você desejar. Muito obrigado. Esse foi Amarildo Cruz, cidadão sul-mato-grossense, ex-deputado estadual, atual superintendente do IBAMA no estado, que me deu esse privilégio de ter um papo inteligente aqui no Pinga Fogo da sua TV UH News, que volta amanhã às 3 horas da tarde com um outro convidado, sempre muito importante, e que nós estamos aqui de forma sempre democrática, não é? Tentando levar até vocês as pessoas que gerem, que gestionam de uma forma ou outra o desenvolvimento e o futuro do estado do Mato Grosso do Sul. Muito obrigado, até amanhã. Fogo pra todo lado, era brasa viva e que poder. Eu quero ver, eu quero ver esse fogo